Senhor Deus, eu sei que a tua noiva, a tua igreja está aqui hoje. Eu sei que o Senhor espera de cada um dos lábios dos teus filhos o perfeito louvor e a perfeita adoração. Temos ministrado louvores ao teu nome nesta noite, mas ouviremos a tua palavra sendo pregada na instrumentalidade do teu filho, que vai ser o canal de bênção para a nossa vida. Use o teu filho, Pai, no nome de Jesus. O Amaral. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Todo mundo animado, alegre e motivado. Pode tomar o seu assento, fique extremamente à vontade, por favor. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Mateus, capítulo de número 25. Iremos fazer a leitura do 1º até o 13º versículo. Agradeço a Deus, primeiramente, por esta oportunidade, como também agradeço ao pastor Valdir pelo convite, pela confiança. Muito obrigado. Estou extremamente feliz por ter grande parte da minha família aqui, em especial o Júnior, que é o meu irmão gêmeo, pastor de jovens da Primeira Igreja do Cristo em João Pessoa, na Paraíba, e a sua noiva, noivaram antes de ontem. Estão extremamente felizes, sorrindo só que de máscara, mas estão muito felizes. Meus sobrinhos, minha irmã, minha mãe e meu pai. Quem encontrou, diga amém, por favor. Mateus capítulo 25, acompanha a leitura. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com ele. 5 delas eram loucas e 5 prudentes. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite em suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e pegaram as suas lâmpadas. E as nessas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. E diante aos que vendem, comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Queridos, a gente sabe que Jesus foi o maior pregador de toda a história. Nos 3 anos e meio que ele andou sobre a terra dos homens, ele ensinou muito através de parábolas. Multidões seguiam a Jesus por 3 características impactantes que ele tinha. Primeiro, ele falava como nenhum outro pensador de sua época falava. Segundo, porque ele tinha uma autoridade muito profunda naquilo que ele falava. E terceiro, porque ele realizava milagres que homem comum nenhum conseguiria realizar. Multidões eram acostumadas a se reunirem para ver o grande pregador de Nazaré, chamado Jesus. Só que em Mateus capítulo 25, a parábola não é para uma multidão de descrentes misturada com seus discípulos. Em Mateus 25, a gente precisa entender e ter em mente, para que entendamos as lições deste texto tão precioso, quem é os ouvintes da pregação de Jesus? São os primeiros cristãos da igreja dele, os seus 12 apóstolos. Nós estamos integrados dentro da parábola das 10 virgens de Mateus 25. Mas para que a gente entenda qual que é a profundidade de Mateus 25,
a gente tem que entender e lembrar que Mateus 25 é fruto de Mateus 24. Como assim? O então, este advérbio que Jesus começa no primeiro versículo, quando ele diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, ele está iniciando a conclusão de uma pregação. E eu não posso pecar e deixar esta pregação tão valiosa do maior pregador há mais de 2000 anos atrás para a sua igreja passar desapercebida. Mateus 24 começa assim: Jesus estava no templo de Jerusalém, juntamente com os seus discípulos, com os primeiros integrantes de sua igreja, com os primeiros cristãos. Quando de repente os discípulos empolgados dão uma volta com ele de 360 graus no exterior do templo, e eu imagino que Pedro, que sempre falava muito, começava a apresentar cada grandiosidade daquela construção. Então os discípulos apresentam: veja, mestre, aquela pedra de mármore, o quanto que é resistente. Veja os detalhes, a riqueza deste templo. Jesus observa atentamente, e depois que eles completam a volta, eu imagino que de repente ele para e confronta os seus discípulos. É o que narra bem a Bíblia em Mateus 24, versículo 3. Jesus disse: tudo bem, vede bem tudo isto? Vocês enxergam esta grandeza toda no templo? Pois eu digo de verdade, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso é muito confrontador. Por quê? Por quê? Porque os discípulos estão empolgados pensando que ele está admirando o templo. E de repente ele me traz esta frase: pois eu digo de verdade que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficaram encucados, o que é totalmente lícito a eles. Será que ele está falando do templo que a gente apresentou tão empolgado? Ou é mais uma parábola que ele usa que a gente vai entender somente quando ele nos explicar? Só que naquele momento no templo ninguém quis perguntar. Depois que eles saíram do templo, eles vão para os Montes das Oliveiras. Um monte muito famoso que Jesus teve lá, o sermão das beatitudes e das bem-aventuranças. Como também o sermão escatológico de Mateus 24. Guarde essa informação. Mateus 24 e 25 é chamado como a pregação escatológica de Jesus, ou então o pequeno Apocalipse. Mas como que surge toda essa história da parábola das 10 virgens? Surge do que começou no templo. Os discípulos chegam nele em particular, pastor Valdir. Narrou bem Mateus no capítulo 24, versículo 3. Se você quiser acompanhar. Chegaram em particular e disseram: mestre, nós estamos encucados com uma coisa. Nos ensine quais são os sinais que apontam para a sua vinda e o final de todas as coisas. E como ele é o pregador da transparência, porque se tem uma coisa que a gente tem que reconhecer em Jesus, ele nunca deixou a sua igreja com dúvida de nada. Ele sempre foi muito transparente. Aonde tem dúvida, Jesus não está. Evangelho que tem dúvida é porque ele não está. A gente tem que se atentar a isso. Aí ele começa com uma coisa impactante, que para mim é o maior desafio de todos os cristãos, seja eu que tenho 26 anos, seja o irmão que tem 60 anos aqui dentro dessa igreja. Qual que é? Quem está dizendo sou eu? Não, é o próprio Jesus. Eu vim hoje apresentar a pregação dele. Versículo 4 de Mateus 24, ele começa a pregar até chegar na parábola das 10 virgens. Vede que ninguém vos engane. É a primeira frase, pastor. Agora, se Jesus, que é o Filho de Deus, começa com essa primeira frase, vocês têm que concordar comigo e não discordar, que é porque o maior desafio da igreja cristã é não ser enganado. Então, quando ele começa com o grande alerta, vede que ninguém vos engane, é a primeira observação, a primeira exortação que eu digo a vocês como igreja. E quando a gente olha para os dias atuais, infelizmente, a gente tem que ter cuidado e procurar muito auto se analisar à luz da Bíblia, para ver se não estamos sendo enganados. O apóstolo Paulo disse em sua segunda carta aos Coríntios, a igreja mais problemática que ele fundou, uma igreja totalmente helenista, uma igreja totalmente tomada tanto por gregos como por judeus, e Paulo vai dizer: ô Coríntios, eu estou temendo uma coisa. O que, Paulo? Eu temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva no jardim do Éden, vocês também estejam sendo enganados de quê?
enganados nos sentidos de vocês, se apartando da simplicidade que há em Cristo. Amaral, me explique por que eu quero entender. Sabe por que existe um monte de gente no nosso meio com a alma definada, sem perspectiva de viver? É porque estão perdendo a simplicidade do evangelho genuíno de Cristo. Quando Jesus disse, vede que ninguém vos engane, ele está falando de ninguém em nada. Eu percebo uma filosofia de pregação, às vezes até inconscientes, nos nossos púlpitos. Não estou falando da igreja do bairro Goiás, mas da igreja em geral, aonde tem um monte de crente que quer somente aquilo que Jesus pode dar e estão perdendo Jesus. Gente que tem o melhor carro, que tem a melhor casa, e todas as vezes que pega o microfone para dar um testemunho, eu não me lembro de alguém que disse, o meu casamento melhorou com a minha esposa, mas sempre vemos muito fácil gente dizendo, eu fui promovida na empresa que eu trabalho e estou ganhando agora 30 mil reais. Gente que parece que está priorizando mais o que Jesus pode fazer por eles nesta vida. E aí eu não quero que você fique bravo comigo, porque eu também me enquadro nisso. Eu estou pregando isso porque o Espírito primeiro me golpeou. Eu estava lendo o Salmo 106, depois leia na sua casa. E no Salmo 106 o salmista faz uma cronologia muito bonita, porque ele diz, olha, Deus, apesar das nossas rebeldias, tem nos ajudado. Aí ele começa dizendo o seguinte, o povo estava de frente para o Mar Vermelho. Ele abriu o Mar Vermelho. O povo passou com os pés em seco. Quando eles olharam para trás, viram que os inimigos vinham. Em vez de Deus deixar os inimigos matar eles, Deus pegou e matou todos os inimigos dentro do mar. Aí o salmista diz assim, e eles até se alegraram com tudo isso. Mas de repente, se esqueceram do que o Senhor tinha feito por eles. E se tornaram egoístas e gananciosos. Aí o salmista pega e diz, e o próprio Deus, escuta isso aqui. O próprio Deus deu o que o coração deles desejava. Mas uma coisa Deus também fez com que a alma deles definasse. A maior tragédia, me perdoe, da nossa vida é achar que Deus, a gente está aqui na igreja, só para ser promovido lá no mundo. O maior propósito de Deus é que a gente seja cheio do Espírito Santo. Como o Natan falou tão bem, o pastor Valdir vem falando tão bem, de que adianta a gente ter um templo bonito, se não tiver a essência do Espírito dentro de nós. Vede que ninguém vos engane. Eu já me peguei pensando que eu estava quase sendo enganado. Porque a gente começa a ter sucesso numa coisa, aí a gente agradece a Deus, já percebeu? Só que de repente a gente se esquece do carro bom que Deus nos deu, da casa boa, porque isso não é errado. Só que a gente sempre quer mais. E aí a gente inconscientemente está pregando e vivendo em prol de coisas e não da verdade absoluta do reino, que é a salvação de todos os homens. Só que ele continua. Vai vir falsos mestres, falsos profetas. Vocês vão ouvir guerras, pestilências, que é pandemia como a do Covid, que a gente está inserido, irmão amado. E ele continua, ele é um pregador eloquente, um pregador consciente do que está falando. E interessante que, de repente, ele pega uma outra vertente que eu tenho que aplicar. Aí ele pega e diz o seguinte, o amor de muitos esfriará por um motivo, por causa do aumento da iniquidade. Veja Mateus 24:11, você vai ver. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então aqui é uma cascata. Jesus está ensinando o seguinte, porque tem falsos mestres que distorcem o evangelho verdadeiro de Cristo, numa teologia da prosperidade barata, com filosofias de vida humana, como tem um monte dentro da igreja. Vai se aumentar a iniquidade, porque só tem uma coisa que pode frear o pecado, é a palavra de Deus pregada de forma justa. Somente. E quando eu coloco ela dentro do meu coração e falo, olha, eu tenho que me examinar à luz dela. Aí, ele fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O desenho que Jesus faz do versículo 4, pastor Feitosa, até o versículo 12 é caótico para os cristãos, em qualquer lugar do mundo. E ele ainda diz uma coisa que é mais forte ainda. Isto tudo é o princípio das coisas. Ainda não é o final de tudo, pastor. É o caminhar para o final. Aí ele pega e diz, como pregador da esperança, ele levanta a mão e diz, mas tem uma coisa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É isto que nos dá esperança.
Porque tem um jeito para a gente vencer os desafios da vida e as tribulações como igreja de Cristo. Amaral, o que significa o perseverar que Jesus fala? Significa aquele que continuar mesmo diante dos embates da vida. Sabe o que Jesus está querendo dizer à igreja dele? O mundo está traindo, não está? O povo de Deus não pode ter. O mundo pega emprestado e não paga. A igreja de Cristo nunca deve ser assim. O mundo vive em mentiras. O homem de Deus, se quiser perseverar, não tem que mentir. Eu não vim te exortar como moralista, até porque por trás de todo moralismo exagerado existe um fundo leviano, e eu não quero ser moralista. Só que a gente tem que olhar para esta palavra e ver, será que eu ainda estou perseverando? Porque se eu vivo uma vida de mentira, se eu vivo uma vida que me beneficia, igual o ímpio também se beneficia, certamente eu estou na lista daqueles que já pararam de continuar como Jesus gostaria que eles continuem. Me perdoe, eu perdoe. Eu continuo apresentando a pregação desse pregador. Jesus continua. Aí ele fala da parábola da figueira. Quando vocês verem que a figueira está florescendo, vocês sabem que já vem. Quando vocês verem todas estas coisas, entendam que a vinda do Filho do Homem também está próxima. Só que agora nós vamos para Mateus 25, para mim terminar. Em Mateus 25 ele começa com o advérbio então. Então, depois de tudo isso, eu vou concluir a minha pregação. É a conclusão. Teve início, desenvolvimento e agora conclusão. É o seguinte: o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Eu disse que Jesus falava de maneira muito fácil, por isso que o povo queria ouvir ele. Ele pegava algo rotineiro da vida dos judeus, que era um casamento judaico, e apresentava que o reino do céu seria semelhante a um casamento judaico que vocês estão acostumados a ver, pregando da igreja bíblica. Como que é o casamento judaico? Tem 10 virgens, e aqui eu quero te ensinar algo. Quando a gente estuda numerologia bíblica, de uma matéria dentro da teologia, o número 10 significa o todo para Deus. Vou te dar um exemplo. Quantos mandamentos tem na lei? 613 mandamentos. Mas quantos que tem nas tábuas da lei? 10 mandamentos. Quem cumpre os 10 mandamentos, cumpre toda a lei. Quem transgride, transgride toda a lei. Quando a gente fala de dízimo, dízimo é a 10ª parte daquilo que nós ganhamos, que a gente entrega para o santuário de Deus. A 10ª parte do que nós ganhamos para Deus representa o todo, é o que Ele exige de nós. Então a numerologia bíblica está aplicada aqui. São 10 virgens, como era também naquele tempo. 10 damas de honra que ficavam onde? Com a noiva, esperando o noivo. Escute aqui. Não tem noiva aqui nesta parada. Amaral, onde está a igreja? A igreja está nas 10 virgens. O todo, as 10 virgens representa todo cristão, seja brasileiro, grego, africano, americano, italiano, seja quem for. Então todos nós, esposa do pastor Wesley, estamos introduzidos dentro dessa parábola que Jesus conta. Aí ele pega e dá algumas informações. São 10 virgens, que tem 10 lâmpadas e que tem um destino, é o noivo. A igreja é o retrato fiel disso aqui. Nós temos uma lâmpada que eu chamo de palavra de Deus. Amaral, me explica, me prove dentro da Bíblia. O salmista disse no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, qual que é o objetivo de ter a lâmpada acesa dentro de nós? Porque a gente está indo se encontrar com o noivo. Então as virgens têm um propósito na vida, não podem viver de qualquer forma. Nós temos um destino. A igreja tem um destino, que é o que? Casar-se com o noivo, encontrar-se com o noivo. Aí, observe, são 10 virgens no início da conclusão do sermão. Elas têm um objeto que é as lâmpadas, e as lâmpadas estão acesas. Qual que é a combustão das lâmpadas? O azeite. O azeite aqui, eu quero que você entenda que é o Espírito Santo de Deus. Porque quem mantém a chama, quem convence o homem do pecado através da palavra? Quem é? O Espírito Santo. Sabe por que Paulo vai dizer veementemente a Tessalônica, lá nos 7 conselhos dele, orai sem cessar, em tudo dai graças. Aí Paulo pega e diz assim:
não apagueis o fulgor do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que tem a capacidade de colocar dentro de nós a verdadeira palavra de Deus, que muda a nossa história. Então Jesus continua dizendo, essas 10 virgens foram para o local onde elas deveriam ir, que era para ficar com a noiva, para esperar o noivo. Aí de repente ele pega e fala o seguinte, 5 porém eram loucas. E por que elas são loucas? Observe aqui, é simples, mas é profundo. Eram loucas porque tinha lâmpada, e a lâmpada estava acesa, mas não tinha azeite e nem vasilha. As prudentes são prudentes por quê? Porque elas têm a lâmpada já acesa, elas vão para o caminho com a lâmpada já acesa, tem que andar com a lâmpada acesa, não pode deixar a lâmpada se apagar. Elas estavam com a lâmpada acesa, então imagine aqui, na minha mão eu tenho uma lâmpada, na outra mão eu tenho umas vasilhas com mais azeite. As minhas 2 mãos estão o quê? Ocupadas. Agora as loucas só levam a lâmpada. Por isso que elas são chamadas de loucas. Aparentemente, quem olha, se não saber que tem que ter mais azeite, não diz que um é louco e que o outro é prudente, pastor Cristóvão. Sabe o que tem a ver isso aqui? Tem a ver com envolvimento no reino de Deus. Tem muita gente levando o reino de Deus de qualquer jeito. Acham que o noivo não vem mais. Aí vão andando só com a lâmpada um pouquinho acesa, mais ou menos. Cuidado que a lâmpada uma hora pode apagar. O apóstolo Paulo disse uma coisa que não é muito bom falar, mas é preciso. Paulo falou, analisem para ver se vocês já não foram reprovados. É muito forte. Mas eu estou dizendo é para o nosso bem. A porta da graça ainda não se fechou, ela está aberta. Independente de como está a sua vida, de como está a sua lâmpada, Deus tem mais azeite para derramar sobre a tua casa. Eu não trouxe uma palavra para te assustar, é para me advertir, para me auto-refletir. Aí Jesus diz que as nécias estão junto com as loucas estão junto com as prudentes. E eu acho interessante que as prudentes têm a vasilha e têm o azeite. Na vasilha e tem a lâmpada. Então elas estão o quê? Envolvidas com o reino de Deus. O salmista Davi disse algo muito profundo. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. O quê? Que eu esteja em sua casa todos os dias da minha vida. É perceptível a gente ver o pastor Valdir chorando, dizendo, parece que o povo não quer mais voltar para a igreja. Será que não são pessoas que estão andando apenas com a lâmpada, não estão mais envolvidas com o reino de Deus? Querido, se você lá na frente quiser terminar dizendo como Paulo disse, combati o bom combate, guardei a encerrar a carreira e guardei a fé, tem que ter envolvimento com o reino de Deus. Tem que se envolver. Tem que estar com as mãos ocupadas. Em Salmos capítulo 14, a Bíblia nos diz que importa que por muitas tribulações herdemos o reino dos céus. Temos que se esforçar. A gente não pode perder a batalha. Mas Jesus continua pregando e dando alguns detalhes. Aí ele diz, tardando o noivo, guarda isso aqui. A ideia de tempo para a noiva, para a virgem, perdão, a ideia de tempo para a virgem é diferente para o noivo. Tem muita gente que diz assim, sabe por que eu levo a vida de qualquer forma? Porque já tem tanto tempo que o povo diz que Jesus vai voltar e nunca volta. E ele estava justamente argumentando isso. O noivo tarda para as virgens, mas Deus ele nunca tarda, ele chegará no tempo certo e definido. Aí o que eu quero dizer contigo e também para mim? O fato de a gente humanamente sentir que Jesus está tardando, não nos dá o direito de andarmos despreparados. Essa é a verdade. Aí o noivo tarda, as virgens todas dormem. Escute uma coisa, na caminhada da vida, nas tribulações e dores da vida, até as virgens prudentes dormiram. É comum que às vezes a gente se deite para descansar, mas tem como eu dormir preparado. O que diferencia uma virgem da outra é porque 5 estão dormindo, mas tem azeite ainda de reserva e a lâmpada ainda está acesa. As outras que já vêm andando de qualquer jeito, não tem mais azeite, porque o tempo apaga até o pouco azeite que muito crente tem.
Sabe qual que é um dos maiores inimigos da nossa fé? É o tempo. É o tempo. Quando você vê Paulo e os companheiros dele, tinha um homem lá chamado Demas. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, lá no último capítulo, Paulo fala assim: Demas, o meu companheiro, está comigo. Passam-se 4 anos, ele vai escrever a última carta a Timóteo. 4 anos se passaram. Ele vai escrever a carta a Timóteo, aí ele pega e diz assim: Timóteo, venha até comigo depressa, porque muitos me abandonaram. Aí ele disse: Demas me abandonou, amando o presente século. 4 anos foi capaz de apagar o azeite da vida de Demas. Então o tempo é um grande inimigo da nossa fé. Aí Jesus pega e diz: todos estavam dormindo. E aí quando a gente pensa que ele não vem, ele vem. É só esperar mais um pouquinho de tempo, e o que tem de vir virá e não tardará. Como está a sua vida? Como está a sua lâmpada? A palavra de Deus está acendida dentro do teu coração, querido? O Espírito Santo tem se movido em tua vida? Quando todas se acordam, aqui é que vem um desespero da palavra. Porque à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo. Qual que era o trabalho das noivas, pastor? Sair com as lamparinas acesas ao encontro do noivo para deixar a festa ainda mais especial. Só que aí vem um outro princípio. Escute aqui: o que Deus tem na minha vida eu não consigo transferir para você. O azeite da sua mãe, Gustavo, não pode ser transferido para você. Você tem que ter esse azeite. Aí todas se levantam porque o noivo vem. As loucas se desesperam porque a lâmpada já está se apagando. E com lâmpada apagada não entra nas bodas com ele. E elas pedem aqui na figura mesmo real, elas pedem: nos dê um pouco do seu azeite. E as prudentes não dão a liberdade de estarem despreparadas. Porque o crente prudente, ele procura viver sempre e a todo momento preparado. Está na igreja? Preparado. Está no trabalho? Preparado. Está negociando? Preparado. É homens e mulheres que honram o reino de Deus. Estão preparados. Então as prudentes excluem totalmente o fato de dar azeite no sentido literal. Não, para que não nos falte a nós também, porque eu não sei quanto tempo começa a festa, vão aos que vendem e comprai. Amaral, me diga como comprar azeite no sentido espiritual. Vou te dizer o ponto mais importante, que ninguém é super-homem, ninguém é santarrão, todos nós pecamos, todos nós às vezes apagamos ou quase apagamos a lâmpada de Deus, que está acesa, através de uma vida de pecado. O arrependimento é o que faz com que a gente receba o Espírito Santo de Deus no nosso coração e nos ajude a continuar lutando e a continuar vencendo. Então, quando elas vão, não tem mais tempo. E é aqui que a gente tem que aprender a maior lição dessa parábola. A gente não pode ficar brincando. A gente não pode levar as coisas de qualquer jeito. A gente não pode ficar vacilando, porque uma hora alguém vai dizer: aí vem o noivo. E quem não está preparado não entra nas bodas com ele. Então quando toda sai, que volta, a porta da graça já estava fechada. E quando a porta está fechada, as virgens loucas começam a bater dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E aqui dói muito dizer isso, mas o noivo disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. A gente tem que ter cuidado para ver se a gente não está vindo aqui na igreja, ou está envolvido com as coisas da igreja, apenas no automático e na vida rotineira que a gente leva. Nós temos que ser conhecidos por Jesus. A gente tem que ser conhecido por Ele. Estavam todas lá, mas Ele disse:
não vos conheço. Eu não abro a porta para quem eu não conheço, e nem você. Veja que dolorido ouvir isto. Mas quem pregou isto foi o Amaral? Não. Quem pregou isto foi o próprio Jesus. Ele não é um pregador da caótica, de uma vida caótica, do caos, não. Mas ele é o pregador da verdade. Ele está dizendo: olha, vocês têm que estarem envolvidos com o noivo. Tem que se envolver. Ele não abre a porta porque ele não conhece a vida. Quem é conhecido dele aqui, levante a mão. Se coloque de pé, por favor. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus nos dê o discernimento, para que a gente viva uma vida com propósito, entendendo que é muito mais importante termos Ele do que termos coisas. Não dá pra gente ter tudo e não ter a presença dEle. Não tem como viver. A chama se apaga, irmão. A gente não pode levar a vida cristã de qualquer jeito, pro nosso próprio bem. Nós precisamos se envolver como as virgens prudentes se envolveram. A gente precisa dobrar os nossos joelhos rotineiramente e dizer: Senhor, perdoe os meus pecados. Não deixe que a lâmpada da Tua palavra se apague dentro do meu coração. Me ajuda a ser mais crente nas minhas negociações. Me ajude a ser mais crente nos meus contratos. Me ajude a ser mais crente na minha profissão. Eu não quero ser alguém que envergonhe o Teu reino. Sabe por que a gente, nos últimos dias, percebe um monte de escândalos? Por exemplo, no meio da política. Esse ano foi bombardeado pastores envolvidos em lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. A pastora Flor de Lis, que é acusada de mandar matar o próprio esposo, é porque são virgens loucas, que se preocuparam mais em ter o que Deus poderia dar do que o próprio Deus. Deus não nos chamou para isso. A gente tem que ser homens de verdade, defender as verdades em Deus, e aí então estaremos preparados para entrarmos nas bodas com o noivo. Curve a sua cabeça e ore. Pai, o Senhor é o Deus da igreja, o Senhor é o noivo da igreja, o Senhor é o dono da igreja. A Tua palavra foi pregada. Ajude-nos a vencer os enganos do diabo. Às vezes, ó Pai, nós estamos sendo enganados, pensando que o Senhor está do nosso lado e o Senhor não está. Nos ajude a entender que o propósito primordial é ter o Senhor e não aquilo que o Senhor pode nos dar. Pai, acende a chama do Teu Espírito Santo no nosso coração outra vez. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a vencer o mal que tão de perto nos odeia. Nos ajude a triunfar sobre as tribulações. Nós queremos estar na lista daqueles que foram até o fim sendo fiel a Ti. Nós não queremos, como cantamos aqui, adorar o dinheiro, adorar o Deus das riquezas. Não, nós queremos o Senhor porque o Senhor é suficiente. Nós queremos o noivo. Nós queremos o noivo, nós queremos o Senhor. Guarde a minha vida, guarde os meus irmãos, guarde os meus pastores, guarde a igreja da Adegoiá, guarde o campo de Campinas, guarde aonde tiver um cristão rendido a Ti nesta hora, algum cristão que estiver pedindo ajuda para estar vivendo de forma prudente. Ajuda-nos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado pela oportunidade.